nomeação do professor e economista Márcio Postman à presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no dia 26 de julho gerou críticas de alguns setores da economia e da mídia. Os críticos argumentaram que Márcio Postman não tem competência técnica para o cargo, que poderia promover a mudança de quadros técnicos e até manipular dados relacionados à inflação e à economia. A defesa da nomeação do professor foi feita pelo Instituto e pela reitoria da Unicamp e também houve outras muitas manifestações de apoio, como uma nota do Conselho Federal de Economia. Particularmente, o professor Fernando Nogueira da Costa, colega e ex-professor de Márcio Postman, escreveu um texto que foi publicado em vários sites, Terraplanismo Econômico Contra-Ataque. O professor Fernando Nogueira da Costa é titular do Instituto de Economia da Unicamp e atua na área de macroeconomia, pesquisando principalmente sistema financeiro, bancos, teoria e política monetária, inflação e finanças comportamentais. Ele atuou em diversos cargos públicos, principalmente na Caixa Econômica Federal, como vice-presidente de finanças em 2003 e 2007. O professor, aliás, iniciou sua vida profissional no IBGE. Bom, eu sou a Patrícia Lauretti, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação, e este programa tem trabalhos técnicos de João Ricardo Boi e Álvaro Godoy. Professor, muito obrigada pela participação, bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar na minha universidade dando entrevista. Eu vou iniciar perguntando, colocando essa pergunta que o senhor insere nesse artigo que foi publicado. Afinal, quem pratica o terraplanismo econômico? Terraplanismo econômico, é a primeira vez que eu vi a expressão, usava terraplanismo. Inclusive, eu escrevo num site de intelectuais, principalmente paulistanos, que chama A Terra é Redonda. Então, é paradoxal alguém da minha escola de pensamento ser criticado de terraplanismo econômico. A gente é crítico do negacionismo da ciência. Uhum. Então, esse é uma fofoca jornalística, porque não fala quem acusou. Então, é aquela coisa, é um especialista disse. O jornalismo brasileiro esconde muito através dos especialistas sem nomear quem é. Então, não tem credibilidade. Mas o senhor fez uma resposta, quer dizer... Aí eu resolvi fazer uma fofoca. Afinal, o que é terraplanismo econômico? E, para fazer uma resposta com fundamento científico, eu fui analisar o que é a linha de pensamento econômico do chamado mainstream. Mainstream é a corrente principal, que é a autodenominação dos economistas ortodoxos, que tem um curso bem linear, muito tradicional, sem nenhuma inovação teórica e que não contempla a realidade. E justamente o curso da economia da Unicamp surge contra essa linha de pensamento predominante. Do mainstream, que aparece na mídia, que só eles que têm tribuna. Tal. E que é a linha do mercado, em geral? É a linha de mercado. Eu sou um especialista, você disse, em finanças. Então, eu luto também contra o preconceito contra banqueiros, esse tipo de coisa. No meu currículo também tem assim, quando eu fui vice-presidente da Caixa, eu fui diretor executivo da Federação Brasileira dos Banqueiros, dos bancos, e convivi com banqueiros semanalmente. E meu tema de pesquisa sempre foram os banqueiros. Então, eu não tenho medo de banqueiro, sabe? E eu faço uma avaliação honesta da atividade, eu acho fundamental. E uma diferença, eu diria, contra o terraplanismo econômico, é justamente essa linha alternativa de pensamento que nós cultivamos na Unicamp há mais de 50 anos, mais de meio século, e muito bem, com muito apoio, essa linha de pensamento geralmente critica a linha do mainstream porque ela não explica a instabilidade de um sistema complexo que é a realidade que nós vivemos. Então, desde o nosso primórdio, na nossa escola, estudou-se o chamado capitalismo tardio, e deu ênfase em aspectos sociais que jamais tinham sido dados, do papel do Estado, imprescindível. Essa outra linha, não, ela abstrai as instituições financeiras, o Estado, e trabalha com a economia fechada. Então, eles fazem uma economia que reduz a pessoas físicas e empresa. Sabe? Tudo fora seria, digamos, artificial. Ou seja, passa a ser artificial não só o Estado, mas sindicatos, cartel de empresas,
sabe? Cartel estrangeiro. Não abarca a complexidade da economia. Exatamente. Só reduz a 2 componentes. E hoje a fronteira do conhecimento científico é o estudo de complexidade. Não só na área de economia, pelo contrário, na área de física, como muito mais avançou, tanto que existe uma linha chamada econofísica. Hoje se busca um conhecimento transdisciplinar. Então, a gente reunia, assim, dentro do nosso campus, na universidade, pessoas de várias áreas para ver o que há de comum nos métodos de análise. E a gente incorpora isso, e com isso que é a criatividade humana, que é a diferença da inteligência artificial. Com essa mistura, a palavra eu acho adequada é mistura mesmo, você cria um produto novo, científico, testado. Você pode falsear. Não, isso aí não tem a ver com os dados empíricos. Então, é muito estranho isso, que nós, como cientistas, nós trabalhamos diretamente com dados, é o caso mais forte. E aí, então, sempre quando vem esse episódio, eu me lembro da minha mentora. Eu vim para a Unicamp em função da professora Maria da Conceição Tavares. E eu lembro, teve aulas com ela? Eu tive curso mestrado, doutorado, e a grande sorte, eu comecei minha vida profissional no IBGE. E, na época, a gente tinha o Instituto de Economistas do Rio de Janeiro, que era oposição contra a ditadura. Foi criado em 1978, quando eu mudei para o Rio. Então, eu era um militante, dava vários cursos lá. E, a Praçada, nós tivemos um debate para quem ia. O presidente era o Pedro Maran, que foi presidente do Ministério, foi ministro da Fazenda, né, na época do Fernando Henrique. E a sucessora, que a cúpula organizou, era a professora Conceição Tavares. Ou seja, imaginar que todos os discípulos, que eram funcionários do IBGE, com detalhes, sabe? Nós tínhamos 15 pessoas que tinham formado no mestrado da Unicamp e que foram para o IBGE. Foram 2 colegas da minha turma que disseram, Fernando, vem, que eu era muito amigo deles, vem. Aí eu fui chamando, convidando o outro, convidando. A gente tinha 15, o número de uma turma. Unicamp em peso. Em peso. Aí nós fizemos, organizando o movimento sindical do Rio, trabalhamos no IERJ, o dinheiro que dava o IERJ foi um curso que eu bolei, que era leitura de capital, que na época não existia, na ditadura militar. Quer dizer, não é, uma coisa não tem relação direta com a outra, quer dizer, não é impossível você aliar, né, as duas coisas, quer dizer, essa questão do mercado... Por definição, nós formamos dentro do critério científico, assim, do método científico. Todas as hipóteses nós levantamos, nós testamos. Eu ia citar a minha professora, a mentora, porque eu falei que eu tinha uma disputa com ela, acabei virando um grande amigo dela, sabe? Até hoje eu desfruto disso, né? Totalmente já recolhida. Mas eu lembro ela me falar, Fernando, nunca diga nada sobre a economia brasileira sem citar dados, porque senão vão te acusar de ideologia, que é a acusação agora. De terraplanismo. Então, sempre mostre os dados. E eu tive a oportunidade, dei um curso para o Márcio Porte, um doutorado aqui, e eu ensino isso para todos os meus alunos. Eu repito isso e cobro isso. E tudo que eu escrevo, eu mostro dados e evidência. Porque quando eu trabalhei no IBGE, antes eu não lia estatística. Foi depois de uma grande bronca da Conceição Tavares na nossa turma, sabe, que a gente foi fazer um seminário, não tinha passou 4 horas nos xingando. Mas é curioso o que o senhor está dizendo, que quer dizer, uma coisa que é vanguarda, que deveria ser vista como vanguarda, né, está sendo vista como retrógrada. Não, terraplanismo. Então é muito estranho. Dizer, a economia então da Unicamp, eu fui mostrar que terraplanismo é quem abstrai o quê? A instabilidade financeira. Para você conhecer a instabilidade financeira, quer dizer, o sistema complexo, que chama sistema capitalista, por definição, é econômico-financeiro. O produtivo está integrado com o financeiro. Todas as decisões econômicas têm a componente financeira. Então, isso é uma linha de discussão que veio do passado e a gente vai, às vezes, trabalhando mais. Depois eu posso falar como eu interpreto a realidade hoje, que é uma realidade muito variável, né? Mutante, dinâmica, variando ao longo do tempo. E hoje nós já temos um novo quadro. Então, nós da Unicamp somos vanguarda intelectual. Chamar de terraplanismo é o inverso. Então, só uma pessoa que não aparece que tem coragem de imputar esse adjetivo, seja a instituição, para atacar o Márcio Porte, mas ataca, no fundo, todos os colegas. Sim.
E certamente essa pessoa não conhece o Márcio Postman, porque quem conhece vai ver que ele é um gentleman, é um gentil homem, sabe, educadíssimo. Vou aproveitar e fazer já a segunda pergunta, que uma das críticas, né, à nomeação diz que o Postman não entende nada de estatística e que ele poderia substituir quadros no IBGE e possivelmente manipular dados da inflação e da economia. Como é que o senhor responde a essa suspeita? Eu respondo assim, vai ler obras do Postman. Ele tem inúmeros livros, deve ter mais de 60 livros. Tá? Vai ler. Se você achar uma sem estatística, me mostre. É possível fazer economia sem estatística? Impossível, exceto se você faça a abstração, que é o que o verdadeiro terraplanismo econômico faz. Abstrai tudo mais fora as famílias e as empresas. Tudo demais, as instituições são estranhas, instituições financeiras, sindicatos, tudo isso atrapalha o livre mercado. Então, isso é a abstração da realidade, sabe? E aí não precisa de evidência empírica, né? Nós, pelo contrário, para não sermos acusados de ideológicos, sempre a gente mostra o número. A gente fala e comprova. Professor, eu acho que é importante, né, a gente chegou a essa discussão, né? Eu acho que é importante entender a origem de tudo isso, né, que é um pouco a formação do Instituto de Economia. Gostaria que o senhor contasse como é que iniciou o Instituto de Economia, como é que foi essa trajetória, que escola é essa, a Escola de Campinas, né, e também que o senhor falasse, quer dizer, quem que é o economista que o Instituto de Economia da Unicamp forma, porque você tem, ao longo da história, vários nomes, quer dizer, que saíram, né, aqui da Unicamp, né, a própria presidente Dilma, né, foi aluna aqui, José Serra, Fernando Henrique. Nós tivemos formado aqui presidente da República e vários ministros, exatamente. presidente da instituição, atualmente presidente do BNDES. Nós tivemos todos os cargos. Eu posso falar também minha modéstia contribuição, que muitas vezes as pessoas criam um tabu, né? Professor da Unicamp. Não, eu não sou banqueiro. Mas eu estive banqueiro. Esteve na Caixa Econômica Federal. E na Federação Brasileira dos Bancos. Então, não existe esse tabu. E eu conheci inúmeras pessoas. É chato citar nomes, mas um cara assim que é próximo, visto como um neoliberal, está sempre no jornal Valor, foi meu colega de turma, doutorado. Sabe? Eu poderia citar inúmeros quadros no setor privado, trabalho no Banco Safra. Sabe? Foi economista-chefe do Banco Safra. E posso também pegar do que é aquela público. Coisa forjada, né? Poucas pessoas sabem. O chefe do Departamento de Estatística faz um ótimo trabalho no Banco Central, ele é funcionário, sempre foi funcionário do Banco Central. Eu orientei a tese de mestrado dele, dissertação mestrado, porque trabalhando com estatística. Então, é um bom exemplo. Né? Essa diferença não existe, né? Não existe. Então, nós, pelo contrário, para não isso. sermos acusados de ideológico, nós sempre trabalhamos com estatística, sabe? Sempre tivemos esse rigor científico. Eu acho que dessa história toda, eu vou fazer um comentário bem pessoal, mas eu acho que dessa história toda, esse adjetivo pejorativo, terraplanismo econômico, vai ser um feitiço que vai virar contra o feiticeiro, sabe? Por isso que é o meu artigo Pulso Contra-Ataque. Porque na hora que a gente vai ver o que é terraplanismo, vai caber ao mainstream e não nessa vanguarda intelectual. Até porque os indicadores econômicos eles estão melhorando, né? Quer dizer, a economia do país ela está desenvolvimentistas voltaram ao governo depois de uma volta da matriz neoliberal, né? Da velha matriz neoliberal, houve um retrocesso econômico, social de 2016 praticamente a 2022. Né? Todos os números, então, isso não é ideologia, estou falando fatos, é só analisar os números. Né, com o bem-estar social, tudo piorou. E agora, nos primeiros 6 meses, todos os indicadores, inflação, crescimento, tudo, tanto que o mercado já apoia Fernando Haddad. Né? Então, isso mostra. E foi um período excelente. Assim, numa grande crise financeira mundial, a menor taxa de desemprego foi 2013 e 2014. Ficam criticando a Dilma por causa do golpismo depois. E ela cometeu o erro de realmente nomear um ministro da Fazenda neoliberal em 2015. Certo. Sabe? Mas aí, a partir disso, virou uma onda antipetismo junto com o lavajatismo, sabe? E colocou tudo no mesmo pacote contra o desenvolvimentismo da Unicamp.
Então, vamos explicar então, tem uma o que origem é política. Sim, com certeza. Vamos explicar o que é o desenvolvimentismo da Unicamp e essa trajetória do Instituto de Economia. Ótimo. O desenvolvimentismo nasce na América Latina através da CEPAL, que é um órgão da ONU, Organização das Nações Unidas, um pós-guerra e tal. Então, tinha economistas, o mais conhecido era o argentino, Raul Plebs, foi presidente do Banco Central da Argentina, então, economista notável. No Brasil, o mais notável era o Celso Furtado. E o Celso Furtado, em cursos da CEPAL, formou uma geração de professores que vieram para a Unicamp, sabe? Então, cito alguém notável, Maria da Conceição Travassos, ela que me atraiu, né? O Carlos Lessa, que foi presidente do BNDES, um intelectual notável, morreu agora na pandemia, o Antônio Barros de Castro, que teve um acidente doméstico dramático, morreu em 2011, se eu não me engano, sabe? E esses eram muito conhecidos, tinham livros e tal, mas eles formaram uma outra geração. Então, Luiz Gonzaga Beluso, que foi presidente do Palmeiras, todo mundo conhece, né? É uma figura muito gentil. Ele é também dessa geração. O professor Wilson Canto, que foi meu orientador de tese, mestrado, doutorado, também morreu na pandemia. Era uma figura notável. Criou o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né? Entre outros, né, fundadores. Que era integrado, né, no começo. Que era a economia começou lá. O meu mestrado foi feito no IFISH. No né? IFISH, sim. E assim, uma série de nomes. O João Manuel Cardoso de Mello, né, que depois foi ele, junto comigo, criaram a FACAMP, que é uma faculdade de português também notável, aqui próximo do campus. Né? Então, uma série de economistas notáveis, tal, intelectuais, fizeram uma reinterpretação da particularidade do capitalismo brasileiro. Que ele falou assim, a CEPAL punha, digamos, no mesmo baraio América Latina. América Latina. Um exemplo que eu gosto de dar, assim, o problema da inflação é um problema de inflação de alimentos. Eles pegavam isso no modelo do Chile, porque o Chile tinha escassez de alimentos. Mas o Brasil nunca teve. Sabe? Não dava para pegar a mesma receita. Tanto que tornou-se o maior produtor mundial de alimentos. Né? Não, o maior produtor, em muito caso, são os Estados Unidos, mas o maior exportador é o Brasil. Sabe? Mesmo soja já é o primeiro local, o primeiro exportador. Então, reinterpreta o capitalismo, inclusive diferente do Celso Furtado, que foi mais na tradição da cepalina, né, vem da CEPAL e tal, e mostra, não, reinterpreta já que é um critério. E aí, sim, tem uma visão marxista, porque tem uma visão abordagem sistêmica. O mainstream não tinha essa abordagem sistêmica, então não permitia ver a particularidade da economia brasileira. E a gente fez uma coisa diferente da esquerda do resto do mundo, que a esquerda sempre vinha assim, o centro determinava a periferia. E a gente mostrou que no Brasil havia uma autonomia, que nós tivemos chamado um desenvolvimento endógeno. Aí teve uma polêmica, polêmica não, eles nos criticaram, no início dos anos 60, 70, quando eu estava fazendo mestrado, de trotskistas franceses, que tinha uma revista muito conhecida, que chama Critique da Economie Politique. Crítica da Economia Política. E nos criticamos por isso. Eles são muito endogenistas, porque a gente viu a formação das relações de produção, forças produtivas, e mais tarde, na minha geração, posso falar que eu fui bem pioneiro nisso, começamos a estudar sistema bancário, sabe? Que nunca tinha sido estudado. Ninguém sabia explicar por que os bancos mineiros eram os maiores bancos privados no Brasil. Minha tese mestrado explicou. Mestrado, né? Mestrado eu expliquei isso. Sabe? Então, nós começamos a pesquisar instituições mesmo para explicar o capitalismo brasileiro. Sabe? Isso foi notável. Mas a gente não era só intelectual puro, a gente era militante. Isso que muitos não engolem até hoje. Certo. Por quê? Esses professores que eu citei, Luciano Coutinho, por exemplo, é outro notável, era o coordenador da época no meu curso, eles, o Beluso, João Manuel, foram assessores do Ulisses Guimarães. Sim. No período de transição, da campanha da direta já até a redemocratização e o governo Zé Sarney. Né? Então, tiveram um papel chave. Qual que é a diferença justamente nesse período, onde eles estavam no governo, pelo PMDB, para a minha geração, que eles formaram? Que nós somos amigos, nós sempre nos frequentamos, tal, nunca teve nenhuma briga pessoal, nada futrica. A diferença é que a minha geração apoiou o nascimento do PT.
a fundação do PT. Então, eu falo, existe a G1, que é a primeira geração, e a G2, que é a minha geração e meus alunos direto. Então, desde o início, nós fomos militantes. Eu posso falar, é uma coisa que eu me orgulho. Eu fui fundador do núcleo, junto com uns companheiros de movimento de economistas, fundador do núcleo dos economistas do PT no Rio, em 1979, antes de ser fundação oficial. E fui militante, digamos, eu era do partido, contribuía, até vir para a universidade. Aí eu fiz a opção, eu falei, não, eu vou ser intelectual público, e eu acho que tem um papel mais importante como isso no debate público do que na militância partidária. Mas foi a opção. O Márcio Postman fez a opção de continuar militante, assim como outros, um mercadante, né? Tem quadros notáveis militantes. Isso não tem problema nenhum. Eu fiz mais uma coisa acadêmica, eu já tinha feito muita militância, minha vida mudou, a família, eu moro aqui do lado do campus. Então, eu falei, não vou ser mais militante filiado, eu sou simpatizante, um eleitor. E colaboro, né? Mas não um filiado. Então, isso incomoda muita gente. A crítica de receber, porque é um petista. Ué, por quê? O Lula é um petista. 3 vezes presidente do Brasil, né? Com excelentes governos. Então, a gente tem que combater essa coisa miúda. Né? Em vez de fazer um debate acadêmico, plural, científico na mídia brasileira, não, segregar o desenvolvimentismo em função do golpismo. Aí já está hora de virar a página. Nós já vimos o desastre que foi. Pois é, e qual que é a principal diferença do desenvolvimentismo? É pensar de que forma a economia? É pensar... Primeiro, assim, desenvolvimento a melhor definição, mais simples, foi no fim, eu acho nas últimas palestras que o Celso Furtado deu, eu assisti a gravação, eu estava no governo, assisti a gravação, e eu lembro que o que me chamou a atenção, ele fez assim uma equação. Ele fala, desenvolvimento é igual crescimento econômico mais política social. É uma capacidade de síntese só de pessoas muito sábias, já né, quando destila o conhecimento, reduz a coisa e põe uma coisa. E era justamente o que o governo estava começando a fazer, política social ativa. Então, a gente não defende assim, o antigo nacional desenvolvimentismo, vamos fazer a industrialização. A nossa visão, não, industrialização entre o Estado e o mercado, existe um terceiro que está excluído e a gente tem que incluir. A comunidade, a população. Então, essa é a grande diferença. Nós voltamos assim... Só isso, né? Só. Sair dessa dicotomia, desse reducionismo binário, né, que muitas mentes humanas ficam obsessivas, dizendo, você é Estado ou mercado? Eu falo, não, nós somos comunidade. Sim. Tanto o Estado quanto o mercado tem que se voltar para a comunidade. Não somos nem contra o Estado, nem contra o mercado. Não somos contra instituições, nem... Mas a favor da comunidade. Mas o desenvolvimento social. Comunidade é o quê? É o povo. Sim, né? sim. Então, essa, eu diria, assim, em poucas palavras, eu poderia dar inúmeros exemplos, mas eu acho que isso resume bem. Certo. Professor, quais são os maiores desafios que o senhor acha que o Márcio Postman vai enfrentar à frente do IBGE? O IBGE... Eu posso falar que eu sou um ex-IBGeano, né? Trabalhei 8 anos lá e mantive muitos amigos. Aliás, é bom contar que ninguém na empresa falou, é um furo para você. Uma coisa que pouca gente sabe. O presidente do IBGE, de 2003 a 2011, formado aqui no doutorado. Né? E ele trabalhou comigo, eu fui chefe do Departamento de Contas Nacionais do IBGE. E ele era de um chefe de divisão, que eu nomeei. Sabe? É o Eduardo Nunes. Um excelente presidente. Depois, o último presidente, eu acho que no governo Temer, foi Roberto Olinto, que também era meu subordinado, meu departamento. Ou seja, não é nenhuma novidade. Não, a assessora da direção da presidência, num período... O nome dela era comprado. Essa eu não conheci, parece que era da PUC. E a assessora dela, que é um quadro fantástico, é uma grande amiga minha, Mariana Rebouças, tá? Que ela se aposentou. Mas, como a gente é grande amiga, eu mantenho informado. Né? Eu visto ainda a camisa de ex-IBGeano. Então, o quadro no IBGE foi, resumindo, tinha 7 mil funcionários em 2010 e atualmente tem 4 mil. Sabe? Evidente que o método de coleta de dados aperfeiçoou, né? Hoje coleta dado com o celular, já põe tudo, rede, avançou muito.
O IBGE sempre foi considerado, desde a minha época, assim, a vanguarda da estatística mundial. E agora esteve sob ataque, né? E a gente teve conta convênios, das diferenças dos dados, né? Tem convênios com o INSEE, que é o Instituto Nacional de Estatística da França. Tinha consultores e tal. Então, o nosso padrão é assim, vanguarda mundial. Isso precisa ser resgatado. E os quadros técnicos, eu falei da qualidade disso. Né? Todos formados assim, aqui na Unicamp estão no IBGE de 78, no início. Então, formou e ficaram, muitos ficaram. Então, é ter essa tradição de um quadro técnico extremamente competente. E qual que era a nossa época, nossa briga na época que eu trabalhei no IBGE? Era justamente impedir qualquer manipulação da estatística. Eu posso contar um fato que pouca gente sabe. Eu fui contratado um presidente do IBGE chamado Isaac Kestenetz, que era um liberal assim, do mainstream, então, mas liberal clássico, pluralista, sabe? Não tinha preconceito, por isso nos contratou. Logo que o Delfim Neto assumiu a segunda vez o governo, a primeira medida dele foi demitir o Delfim Neto. Desculpe. Demitiu o Isaac Kestenetz. Por quê? Porque ele tinha denunciado a manipulação do índice de inflação que a Getúlio Vargas fazia em 1973, quando ele divulgou que tinha sido 15,5%, e o IBGE falou e passou para o Banco Mundial que tinha sido 26%. Então, aquele rancor. Então, mostra assim, nós somos uma geração que luta contra isso. A gente denunciou, eu tive colega de Sara, grande amiga minha, demitida, porque denunciou uma tentativa do presidente que ele nomeou, uma tentativa de manipular o dado. Ela participava do IES, que eu citei, ela chamou a imprensa e falou, está acontecendo isso. O presidente a denunciou. Depois, quando veio a democracia, ela foi recontratada. Então, a gente teve esse sofrimento na carne mesmo, em defesa dos dados estatísticos. Então, não tem total tranquilidade, porque eu conheço o caráter, a pessoa íntegra, que é o Márcio Postman. Essas críticas foi porque no IPEA ele foi contra o interesse de pessoas que tinham aposentado, usava o IPEA para dar consultoria. Sabe? Um era do BNDES e o outro era do próprio IPEA, mas já estava aposentado. Mas era usar um serviço público para usufruto pessoal. Então, ele falou, deu um passo fora dessa pessoa. Aí veio o rancor para a chamada elite carioca, que envolve os professores da PUC, os ex-professores da PUC. Então, daí que começa a futrica, sabe? É um negócio assim, começa da Academia Brasileira de Letras, lá no chá das 5, e que tem ponte direta com o jornal O Globo, e começa a plantar notícia. Por quê? Provavelmente eles queriam nomear pessoas que eu chamo da patota deles, porque eles apoiaram a Tebet, né? Simone Tebet. Então, eles achavam que teria o direito de nomear isso. Não é porteira fechada. O Márcio Postman é uma pessoa da confiança, da amizade do Lula, presidente da República. O Lula é que escolhe os nomes em última instância. Tanto que a ministra fala, não. E a ministra fala que não conhece ele. Ela fala que não conhece. Quando conhecer, vai ver. Um homem muito gentil, extremamente íntegro, conhece tudo, estatística, vê a obra dela, sabe? Honesto. Ele vive aqui perto, a família dele tem um... Sim. Bom, ele tem quadro técnico, ele tem idoneidade, quer dizer, então as dificuldades vão ser... Eu ponho a mão no fogo em função dele. Sim, as dificuldades vão ser ali próprias do IBGE mesmo. Mas ele vai fazer coisas fantásticas. Uma coisa que eu tenho esperança, eu já falei com ele, fico dando os pitacos, né? Assim, conversa com fulano, conversa com ciclano, pessoas que eu conheço, né? De quadros do IBGE, quadro técnico do IBGE, dando a dica, conversa com esse cara é o maior demógrafo do Brasil, eu faço contato para você. Então, ele vai ser muito bem assessorado. E essas pessoas todas têm a sua biografia, é evidente que ele não vai... Ele não tem poder de manipular dados. O IBGE é impossível, porque é muita gente. Qualquer manipulação vai ser denunciado. Eles têm uma associação de funcionários certo. Então, ele nem vai pretender e não terá poder, fracassará. E ele não vai contra os ex-professores dele. Então, é uma situação assim, muito paradoxal essa crítica, que só se justifica por interesses mesquinhos. Provavelmente queriam nomear amigos, colegas, gente formada na PUC do Rio, será, para o cargo, e o Lula falou, não, esse cargo eu vou nomear, está na minha cota.
Tá né? certo. Bom, professor, quer colocar mais alguma questão? Tem mais alguma... Não, eu acho que sobre o assunto está suficiente e nós certamente vamos ter oportunidade em outras entrevistas frente, que eu né? me coloco à disposição, que eu posso contar muito mais coisas sobre o Instituto de Economia, que eu me orgulho, né? Eu sou da turma de 1975. Da velha guarda. No próximo ano eu faço 50 anos que eu formei em Economia. Então, eu acompanhei toda a história do Instituto de Economia, né? Eu já escrevi bastante a respeito e a gente pode conversar em outras ocasiões. Tá bom. Professor, muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigada. Bom, e para você que nos acompanhou, meu muito obrigada também. E acompanhe, se inscreva nos nossos canais, acompanhe as nossas redes, as nossas plataformas e até a próxima.